Evangelho, quarta-feira, depois do tempo da Epifania. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira, depois do tempo da Epifania, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos meditando o 6º capítulo do Evangelho de São Marcos, na sequência do milagre realizado por Jesus na multiplicação dos pães. Ontem partilhamos um pouco a respeito dos sinais do Senhor realizados dentro do milagre da multiplicação dos pães e falamos como o Senhor chama a participação e envolve no acontecimento do milagre, sejam os discípulos, seja a multidão. Entretanto, o Evangelho de hoje nos dá a clara percepção, apresentada por São Marcos, de que os discípulos, apesar de terem tomado parte diretamente no milagre, ainda não haviam compreendido. Bom, muito bem, em parte essa afirmação trata-se do segredo messiânico, da qual Marcos irá, no seu Evangelho, dar destaque a essa compreensão que se dá aos poucos a respeito do Senhor como o Messias Redentor, servo sofredor. Bom, na continuação do Evangelho, Jesus, diz o versículo 45, logo em seguida, praticamente força os discípulos, ou seja, exige que eles embarquem e sigam para a região de Betsaida, enquanto ele mesmo despediria a multidão. Por um instante, durante o itinerário inicial do Senhor com seus discípulos, o Evangelho nos fala sobre uma quase resistência dos discípulos em obedecer o Senhor. Provavelmente porque não queriam se separar do Senhor e parecia um tanto quanto estranha nessa quase exigência do Senhor de seguir sozinhos. Olha que interessante, meus irmãos. Em muitos momentos da nossa vida, parece que o Senhor nos pede coisas que são difíceis de serem compreendidas de imediato, não é verdade? Entretanto, aqui nós vemos duas coisas. A insistência do Senhor sobre o que Ele nos pede. Que grande paciência do Senhor Deus Onipotente, que demonstra um amor infinito por nós. Só o mistério da encarnação já encerra a grandeza dessa grande paciência e compreensão, esse grande amor que se faz paciente por nós. Mas, além disso, diante daquela limitação pontual dos seus discípulos, o Senhor se faz ainda mais paciente e repete até que eles se convençam, forçou seus discípulos, diz o texto, a embarcarem, seguirem antes dele para Betsaida. E dessa forma, o Senhor demonstra ainda mais paciência. Diante da incompreensão deles, não é que o Senhor se mete a explicar, mas o Senhor permanece com a sua exigência.
Mas o Senhor também não se ira contra eles. Aqui está outra particularidade. A paciência demonstrada num coração que não se torna irascível por causa da incompreensão do outro. Anota isso, porque precisamos pedir isso ao Senhor. A graça de termos um coração assim, manso e pacífico o suficiente para não se tornar irascível contra o irmão em ato de violência por causa de suas incompreensões. Mas para além disso, o Senhor não se presta a dar explicações ou então a modificar seus planos. Ele permanece. O que isso significa, Padre? Que ele não aumenta maiores explicações, nem menores explicações. Ele não tenta de convencer seus discípulos à obediência. Ele permanece exigindo deles obediência, dentro daquilo que é entregue, dentro daquilo que é oferecido. Eles ainda não podem, ou eles ainda, melhor dizendo, me corrijo, eles ainda não conseguem compreender, mas podem obedecer. Estão percebendo o que está nos ensinando o evangelista? Às vezes a gente submete a obediência a Deus a um certo conceito de compreensão. Se eu não compreendo, não estou obrigado à obediência. Alto lá, vamos parar com isso. É como a história do se não tem um diálogo onde eu diga a minha opinião e reconsidere aquilo que me for exigido, não dá para ter uma obediência livre. Alto lá. O Senhor aqui não aumenta a capacidade de compreensão dos discípulos reformulando o discurso. O Senhor aqui não modifica o seu plano para tentar criar como se fosse etapas, para que eles possam compreender um pouquinho mais e agora sim que eles compreendem, puderam entender, agora sim eles vão fazer. O Senhor permanece exigindo obediência. A ausência de uma maior compreensão a respeito daquela decisão do Senhor não impede que os discípulos possam confiar, possam acreditar, possam lançar toda a sua confiança no Senhor e escolher com Ele o que Ele está dizendo. Eu ainda não compreendo tudo, eu ainda não tenho clareza do porquê Ele me pede isso, mas por conta de sua palavra, Senhor, eu lançarei as redes. Lembram dessa frase de Pedro? Muito bem. Aqui, nesse momento, nós estamos vendo o Senhor, além de demonstrar a paciência, declarar para a gente de maneira categórica que a obediência é uma graça e não fruto de uma compreensão. Que a obediência é um ato de entrega, é sim um ato de amor. Significa olhar para a grandeza daquele que te pede e tudo nele esperar, e tudo a ele confiar, e tudo a ele acreditar. Esse é o chamado que o Senhor, de certa forma, leva os discípulos a realizar ali. Que chamado? O chamado a serem obedientes, a realizarem esse ato de obediência e partir. Veja, meus irmãos, desse ato de obediência, dentre os frutos desse ato de obediência, um deles foi o testemunho de mais um milagre do Senhor. Um testemunho do milagre da soberania de Cristo sobre todas as forças da natureza. O que significa um sinal messiânico. Foi por meio da obediência que eles puderam testemunhar aquilo. Mas como assim? Se não tivessem obedecido, não teriam testemunhado. Se tivessem ficado e resistido ao que o Senhor havia dito, não teriam testemunhado. Mas não foi apenas a testemunhança disso. Aquela obediência que custou a eles um sacrifício, ou seja, olhar para a insuficiência da própria compreensão e escolher Deus, contrariando, digamos, aquilo que poderia ser a vontade própria de querer entender tudo primeiro antes de fazer. Ok? Essa obediência, além dessa experiência, expôs a todos eles ao próprio falimento e ao próprio fracasso das forças pessoais. Porque se meteram em meio
a uma tempestade que não conseguiam, então, vamos colocar assim, um vento, né? Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra, vendo que se afadigavam porque o vento era contrário, não fala exatamente de uma tempestade, mas fala de um vento muito forte. Quem navega, e ainda mais tem que navegar a remo, sabe muito bem o efeito que tem o vento. É realmente muito desgastante. E eles, então, se veem dentro de uma situação que não conseguem reverter, colocando o máximo de suas próprias forças. O que vem quase no nosso coração? Bendita a hora que eu fui obedecer, né? Bendita a hora que eu fui seguir. Antes eu tivesse ficado lá. Olha agora em que situação que eu me meti. Muitas vezes, meus irmãos, obedecer a Cristo nos leva por caminhos difíceis, tortuosos, que vão colocar à prova o nosso vigor e a nossa confiança em nós mesmos. Mas não se esqueça que se fomos, não fomos por nossas forças, mas fomos por obediência ao Senhor. E junto conosco, a mão de Deus nos acompanha. É ela o nosso sustento e a nossa força. Mas essa declaração tão óbvia, ela é o nosso sustento, ela é a nossa força, não se fará tão eficaz e tão clara enquanto as tuas forças pessoais não forem questionadas e enquanto a confiança nas tuas próprias mãos não forem colocadas em xeque. Porque, infelizmente, o nosso coração não tem tanta docilidade assim na hora em que age por amor a Deus. E ao seguirem aquele caminho de obediência, uma grande graça, o Senhor colocou à prova exatamente a confiança dos discípulos neles mesmos e na força para reverter os problemas. E um dos pontos que poderia nascer era lamentar-se de ter obedecido, como forma de enfrentar o fato de que não consegue superar aquela dificuldade que se levanta. Às vezes a gente age desse modo. A gente se vê diante de uma dificuldade que parece ser maior do que as nossas forças, ou melhor, que claramente se demonstra sendo maior do que as nossas forças, e a gente se esquece que partiu em nome do Senhor e que estamos caminhando sob a autoridade do nome do Senhor e não invocar o nome do Senhor na batalha, podendo até lembrar o texto da batalha, invocar o nome do Senhor na hora da batalha. Invocar o nome do Senhor e combater em nome do Senhor, como São Padre Pio combateu ainda menino, as forças infernais, e como toda a igreja combate até hoje o poder das trevas, em nome do Senhor. Agora, aquela experiência que os discípulos estavam vivendo, de obediência, estava levando eles para um caminho de crescimento na fé enorme. Mas esse crescimento da fé não iria acontecer sem que eles provassem primeiro a desilusão diante da própria força e provassem também a desilusão diante do vigor das próprias mãos, da confiança neles mesmos. Bendito seja Deus por todas as vezes que fomos derrotados por Ele na nossa vida. Bendito seja Deus por todas as vezes em que vemos ser derrotada a presunção ou a confiança em nós mesmos, para que possamos nos tornar mais pobres e confiantes no Senhor. Bendito seja Deus, meus irmãos, por cada uma dessas experiências, por mais dolorosas que elas possam ser. Não se preocupe, essa dor é para o seu bem. Porque desse momento em diante, para eles não é mais a mesma coisa dizer a nossa confiança está no nome do Senhor, a nossa força está nas mãos do Senhor. Olha que imagem forte, a imagem do milagre realizado por Jesus. Ele despediu as multidões e se recolheu na presença do Pai.
como, recolhido na presença do Pai, o Senhor não pensa os seus discípulos. Mas isso eles não estão sabendo. Eles estão sentindo a falta de poder estar na companhia do Senhor. E aquela obediência está custando muito caro para eles. Mas está custando um preço de salvação. Está custando um preço de libertação. Quando o Senhor nos leva a ver a ruína daquela grande confiança que depositávamos em nós mesmos, isso é para nossa libertação. Porque se desmorona essa coluna forte, desmorona sobre as mãos de Deus. Sobre as mãos daquele que tudo pode fazer novo. Desmorona sobre as mãos daquele que pode tudo reconstruir. E que, amando-nos, não quer mais nada realizar sem a nossa participação. Mas a primeira participação nossa, nesse caso, é reconhecer: é verdade, Senhor, eu sou frágil, necessitado de Ti. Toma, Senhor, as ruínas de minha vida e reconstrói esse templo edificado por Tuas mãos. Toma, Senhor, as ruínas do que eu me tornei por meus pecados e reconstrói, Senhor, aquele templo bendito, feito à sua imagem e semelhança, lugar do Teu repouso, e vem reinar sobre ele, meu Jesus. Oh, meu irmão e minha irmã, que grande tesouro a liturgia nos dá nessa continuação da Epifania. E estando junto com o Pai, quanto, no diálogo de amor entre o Pai e o Filho, não se expressou o desejo de tudo reconstruir e de tudo salvar. Afinal, como falamos na preparação do Natal, não houve um único dia na vida de nosso Senhor que Ele não renovasse e desejasse esse propósito da nossa salvação. Ao deixar a companhia do Pai no alto da montanha e caminhar sobre as águas, vejam, sem falar, Marcos nos mostra que apressadamente Jesus chegou até o lugar onde estavam os discípulos. E por um instante parecia passar, sem se importar com o que estava acontecendo. A descrição é muito curiosa. Vendo-o caminhar sobre as águas, versículo 49, vamos ao 48. Vendo que se afadigavam a remar, pois o vento lhes era contrário, pela quarta vigia da noite, dirigiu-se a eles, caminhando sobre a água. Então, o Senhor vai na direção deles caminhando sobre a água. Porém, e queria passar adiante deles. Vai ao encontro dos discípulos, mas queria passar adiante. Queria precedê-los em Betsaida, mas os discípulos, vendo caminhar sobre a água, se agitaram, acreditando que fosse um fantasma. Ali, naquele momento, onde parecia ser grande o desespero dos discípulos, relembramos hoje aquela imagem que já conhecemos e sabemos a respeito da tradição antiga que acreditava as águas do mar as portas da mansão dos mortos, e que alguém que caminhasse sobre as águas não era mais um vivo, mas sim um morto, ou então alguém que havia vencido a morte. Então essa imagem simbólica é fortíssima. Caminhar sobre as águas é caminhar sobre o portal da mansão dos mortos. Significa não ser alcançado pela morte, mas não pela morte física, mas pela morte que levava ao Sheol, ou seja, ao abismo na qual se esperava o tempo de Deus. Ao pensarem que se tratava de um fantasma,
ficaram apavorados e o Senhor disse: tende confiança, sou eu. Eles que partiram por um ato de confiança, agora, diante do terror que sentem, diante da limitação que provam, diante da desilusão do que fizeram, todo o esforço que nada rendeu, tende confiança. Diante disso tudo, tende confiança. Era preciso que a fé fosse colocada à prova. Era preciso que a confiança em si fosse colocada à prova. Era preciso que a crença na força pessoal fosse colocada à prova, para que a confiança permanecesse apenas em Cristo. Sou eu. É Ele a nossa confiança. É Ele que nos assegura a coragem. Não tenhais medo. O nosso Deus é o Deus da coragem. E subiu junto deles no barco, e o vento imediatamente acalmou-se. Que grande sinal esse do Senhor que se une aos seus discípulos e o vento se acalma. Como assim, Padre? Em outro milagre nós vamos ver que o Senhor está com os discípulos na barca e o vento se agita. Mas em ambos os sinais, sendo que num o Senhor é acordado, no outro o Senhor toma a iniciativa de subir sobre a barca, em ambos sinais, em ambos milagres, o Senhor tem a ação. No milagre de hoje, vendo o coração dos apóstolos, ele lhes fala e age. No outro milagre, sendo alcançado pelo rumor do coração dos apóstolos, ele se levanta, fala e age. Ou melhor, ele levanta, age e depois fala. Então, nesses dois milagres, na narrativa de ambos os milagres, nós temos essa experiência do Senhor que, estando junto com seus apóstolos, age libertando-os dessa ameaça e trazendo a serenidade necessária para cumprir o itinerário que falta, para chegar na destinação a qual foram enviados em missão. Peçamos ao Senhor essa graça de dar-nos sempre os sinais da sua presença, mas que nós possamos continuamente invocar a presença do Senhor, para que Ele esteja conosco durante o itinerário dessa missão que Ele nos entregou, que é a nossa vida, o cuidado da nossa casa, o cuidado da nossa família, de maneira que possamos chegar em paz a essa destinação. E se durante esse itinerário, em alguns momentos, o Senhor colocar à prova a nossa confiança, a nossa força, recorda-te que a nossa confiança e a nossa força estão no nome do Senhor. E invoca o nome do teu Senhor, porque Ele está em oração por nós. Todo o tempo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, olha por nós. E tem como desejo reinar em nossos corações. Ele que tudo pode transformar, não tem medo de ver desmoronar algumas realidades da nossa vida interior para que possa nos fazer homens novos, criaturas novas. E que nós possamos hoje renovar essa confiança no Senhor e a Ele entregar todas as coisas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos de Cristo e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.